Será que dá para descobrir se um texto foi escrito por um humano ou por uma máquina somente olhando o texto pela frequência das palavras? E se eu te falar que dá? Parece mágica, né? Nada disso, é matemática. Eu vou te falar hoje sobre uma lei bem curiosa relacionada à linguagem. Tem uma lei escondida praticamente em todos os textos, em todas as línguas, e ela é praticamente universal. E dá para saber se foi escrito por um ser humano. O nome dessa lei é Lei de Zipf. E eu vou te mostrar como que ela funciona. E como que as inteligências artificiais mais avançadas, entendendo essa lei, elas lutam para conseguir imitar ao máximo a linguagem natural, a linguagem do ser humano. O que seria então essa lei de Zipf? É bem simples, na verdade. O nome dessa lei vem por causa de George Zipf, que era um linguista de Harvard. E ela diz o seguinte: em qualquer idioma, as palavras mais usadas aparecem muito mais vezes do que as outras. Isso segue uma proporção bem certinha. Tem até uma equação. Por exemplo, a palavra mais comum, tipo o O, aparece 2 vezes mais que a segunda, que é o D, que é 3 vezes mais que a terceira, que é 4 vezes mais que a quarta, e por assim sucessivamente. Vocês entenderam a ideia? Isso vai valer para livros, conversas, memes, música, jornal. Tudo que um ser humano escreve naturalmente acaba obedecendo essa lei. Ninguém sabe exatamente por que isso acontece, e em todas as línguas, mas acontece. Mas como que isso se conecta com a inteligência artificial e meio que entrega a inteligência artificial? Porque os modelos como ChatGPT, Claude, Gemini e outros, eles tentam imitar o jeito humano de escrever. Só que eles exageram na organização, porque eles são robôs. Então eles acabam repetindo palavras meio incomuns demais, ou eles acabam fugindo da lei de Zipf. E o texto fica, sabe aquela coisa meio artificial que você já deve ter notado? Então, as ferramentas de detecção de inteligência artificial olham exatamente isso. Elas analisam, elas fazem uma análise na distribuição das palavras, e se elas não seguirem esse padrão, opa, suspeita que tem uma IA aí. Vou dar um exemplo para você. O ser humano, ele escreve muito o, que, eu, de, né? As preposições, conjunções, etc. Inclusive, tem até, quando a gente estudava português, tinha até um chamado queísmo, né? Quando você escreve que demais. Um robô, se ele não for bem treinado, ele começa a repetir termos técnicos ou palavras muito bonitas que um ser humano não usaria. Isso quebra essa coisa natural da linguagem. Por exemplo, o texto humano. Hoje o dia tá bonito. Vou sair para caminhar um pouco e tomar um café com os amigos. Um humano falaria isso. Como é que uma IA às vezes falaria? A atmosfera urbana exala a serenidade matinal. Propicia a contemplação e a ingestão social de cafeína. O primeiro tem muitas palavras comuns e segue a lei de Zipf, né? Então tem muito o, de, né? O segundo parece uma coisa mais inteligente, mas só que ninguém fala desse jeito. Então a frequência acaba quebrada. Se a gente fosse fazer um gráfico, você ia ver que ia estar bem diferente a frequência das palavras. Isso aqui é a distribuição de palavras, um gráfico de um texto humano. Ou melhor, vou apresentar para vocês. Isso aqui seria a perfeição da lei de Zipf. Isso aqui seria o gráfico, esse verdinho aqui, ó, da lei de Zipf, certinho? Esse seria a perfeição. Logicamente, um humano também não seria tão perfeito assim. Agora, como que é o gráfico do humano? Ó? Ele tem uma queda mais acentuada, não muito perfeita. E como que é a distribuição de palavras de um robô? Tá vendo? Que é mais perfeitinho. Ele tenta seguir a lei de Zipf, mas é mais perfeitinha. Isso denuncia o robô. Então, como é que eu posso usar a lei de Zipf para escrever melhor? Quer que seu texto de repente pareça mais humano? Use palavras simples com mais frequência, como a gente faz naturalmente. Pode colocar isso no prompt. E se eu quiser identificar um texto gerado por IA, eu poderia criar uma IA para isso, tá? Dá uma atenção se ele parece muito perfeito demais. Um vocabulário muito equilibrado demais. O mundo real, ele é caótico, tem muita bagunça. E é exatamente o que a lei de Zipf mostra. Agora, me diz o seguinte. Você consegue identificar um texto de IA só lendo? Será que daria para criar alguma IA para identificar? Ou daria para criar alguma IA para deixar os seus textos mais humanos ainda? E comenta se você já foi enganado ou em algum texto, alguma coisa. Ou de repente até se você já enganou alguém em algum texto feito por IA. Se quiser, eu posso até te mostrar uma ferramenta que analisa a lei de Zipf no texto na hora. De qualquer maneira, dá uma curtida aí, compartilha, manda para amigo. Isso aí, pessoal, até o próximo vídeo. Se você quer ter um acesso gratuito a literalmente um batalhão de minhas IAs, basta se cadastrar no link na descrição do vídeo.